Boa tarde, pessoal. Alegria estar aqui com vocês. Terça-feira, 17 horas. Estamos aqui com mais um programa Papo com Riceto. Especificamente hoje, nós vamos ter a alegria de contar com considero um personagem muito especial na área que nós trabalhamos, que é essa área de dependência química, inclusive, né? Que é o Dr. Elson Azevedo. Ele já está chegando aí, né? Mas vamos conversando um pouco, né? Daniel Garcia, meu grande parceiro, boa tarde. Boa tarde aos amigos. Quando o ano passado nós tivemos com eu, o Thiago Bianchetti, tivemos com... não, o Thiago desse ele não foi, tá certo. Eu e o Thiago esteve comigo, mas com o professor Almir, né? Mas com o doutor Elson, o Thiago tinha um outro compromisso e não esteve com a gente. Nós tivemos no programa Tocando em Frente, na época, um grande programa também. Agradecer aqui ao Ivanildo, que nos oferecia aquele espaço. E com o doutor Elson, nós tivemos a chance de conversar muito sobre esse problema do suicídio, né? E, dito isso, conversando com ele na semana retrasada, eu conversei com ele, topa aí com a gente e tal. Ele falou, não, Ronaldo, estamos juntos, vamos fazer o programa e tal. E como nós entendemos que, além de ser esse mês do Setembro Amarelo, né, um mês dedicado a discutir o suicídio, né, e esse é um trabalho muito forte que o Dr. Elson faz, nós o convidamos e tivemos a grata alegria, né, de contar com ele. Então, atendendo esse convite, ele vai nos propiciar com um momento grande de reflexão. Nós temos uns 30 minutos que nós vamos fazer. Eu só estou aguardando que ele chegue realmente, né? Ele estava em atendimento agora, nesse momento, lá no CAISM, e pediu para aguardar um minutinho só. O mais importante, efetivamente, é a alegria que nós tenhamos sempre o apoio de vocês presentes, né? Com a gente aqui no Papo com Riceto, para poder conversar sobre coisas importantes. E hoje, inclusive, eu recebi da nossa querida Adriana Moraes, do Cratode, que é uma grande companheira nossa também, sempre apoiando, e já teve a oportunidade de trabalhar com o Dr. Elson Azevedo, que ele também trabalhou no Cratode, né? E ela me mandou o texto hoje do material que eles puseram no site da Uniad, né? Mobilização pela Vida, Centro de Promoção de Esperança. O Dr. Elson está entrando. Mobilização pela Vida, Centro de Promoção de Esperança e Prevenção ao Suicídio. Conversas de Vida. E, considerando justamente a ideia, né, das conversas de vida, nós tivemos a grata oportunidade de contar com o nosso querido Dr. Elson Azevedo, que eu estou colocando ele já na tela. E está aqui, Dr. Elson. Boa tarde, boa tarde. Alegria tê-lo conosco. Muito bom participar. Estava começando agora, conversando com o pessoal. Nosso público é um público restrito, mas são todos amigos que seguem esse trabalho que a gente faz. A gente, que eu digo, a gente, você, o senhor, inclusive, né, esse trabalho de apoio às famílias, de criar valor na vida de tantas pessoas que sofrem com tantas dificuldades, né? E eu estava explicando para eles que nós estivemos juntos há um ano atrás, no programa Tocando em Frente, nessa mesma época, na época do Setembro Amarelo, e eu lembro que naquela época nós pudemos conversar sobre vários assuntos muito interessantes que tinham a ver com esse trabalho que era o do apoio. E agora já vem uma coisa mais nova. Eu queria só fazer algumas colocações. Eu não sei, eu só gostaria de falar alguma coisa no início, só para... Não, queria só te cumprimentar, Ronaldo, e cumprimentar o seu público, as pessoas que estão juntas aí nessa caminhada de contribuir na prevenção de uso de álcool, uso de drogas e de fortalecer os laços familiares que são fundamentais na construção de uma saúde mental de qualidade. Então, é uma honra participar.
Poxa, muito obrigado, muito obrigado. Isso é uma coisa, tá aí um retorno que me envaidece para o resto do mês já, então tranquilo. Então, eu lembro, eu queria só comentar, né, para a gente, nós vamos ter 30 minutos, o doutor Elcio tem um outro compromisso. Há um ano atrás, então, quando nós estávamos conversando, doutor Elcio, nós ouvimos alguns insights, né, ouvimos algumas coisas do senhor, eu gostaria de trabalhar antes de que a gente entre efetivamente nesse projeto maravilhoso. O senhor dizia que, primeiro, que era um problema de saúde pública, né, que trabalhar o suicídio, o ato, né, essas coisas, é um problema, o suicídio é um problema de saúde pública, né? E, inclusive, quando o senhor fala isso muito, me lembra que, num dado momento, o senhor fala que é justamente por ser um problema de saúde pública, ele poderia ser evitado, considerando que ele é uma doença que pode ser evitada, né? Mas vamos lá. Aí o senhor falou que até 2020, na época nós conversamos, a OMS tinha firmado um pacto mundial para reduzir em 10% o número de mortes por suicídio no mundo. E eu penso assim, hoje, ouvindo falar, né? 10% não é nem um número muito agressivo, mas é um desafio enorme, pelo jeito. Porque naquela época, o senhor me dizia ainda que existiam em torno de 800 mil mortes por ano, sendo quase uma morte por segundo no mundo, né? Que é um número extremamente agressivo. E para nós que trabalhamos na área de dependência química e com familiares, outro dado que o senhor nos dava era que, para os jovens, a segunda causa de morte entre jovens, né, é o suicídio. Ele é uma morte muito que pode ser considerada como uma grande causa de morte, né? Então, a partir disso, que é um dado muito antigo, já de um ano atrás, que eu queria dizer que foi em cima disso que me deu tanta alegria de poder ouvi-lo novamente e dar ao pessoal que pode estar assistindo hoje a graça de ouvir as novidades, né? Que nós temos novidades ótimas. Então, bem-vindo, doutor Elcio, eu agradeço ter atendido o convite e vamos conversar hoje sobre o que está escrito aí embaixo, conversas de vida, como prevenir o suicídio, que é o projeto do Dr. Elcio Azevedo no CAISM Vila Mariana. Exatamente. À vontade, doutor Elcio. Não, você fez uma boa introdução assim do que a gente conversou ano passado e só resgatando algumas coisas que são importantes para essa conversa de hoje. Que a gente tinha essa meta mundial, esse pacto mundial de reduzir suicídio em 10%. E eu falei ano passado de 800 mil mortes por suicídio, quando a gente começou a década passada, era 1 milhão de mortes por suicídio por ano. Então você veja que o mundo conseguiu reduzir, né? As coisas efetivamente estão melhorando porque a gente já sabe o que funciona. Não tem muito segredo. A gente já sabe estratégias que funcionam. A ciência tem várias estratégias que têm um impacto significativo nas taxas de suicídio. A questão é implementar. E o Brasil, ele não conseguiu implementar. Apesar de um esforço, o Brasil já ter tido alguns esforços na direção de proteção contra mortes por suicídio, mas a gente não conseguiu implementar na ponta, no acesso à saúde mental, nas pessoas que realmente precisam, essas estratégias ainda não chegaram. E aí, por isso, no Brasil, o suicídio continua aumentando, né? As taxas de suicídio no Brasil continuam aumentando, predominantemente nas mulheres e na população jovem. Então, isso é mais preocupante ainda. Se você for pensar, aquilo que a gente estava dizendo, Ronaldo, cada suicídio é uma morte que poderia ter sido evitada. Então, isso aumenta mais ainda a tragédia, né? Uma morte de um ente querido é uma tragédia. Uma morte por suicídio é uma tragédia ainda maior, especialmente quando você considera que é uma morte que poderia ter sido evitada. E eu só queria ressaltar, eu sempre faço essa ressalva, que essa morte poderia ter sido evitada não pela família. Então não é se você que está assistindo perdeu um ente querido por suicídio, não é você que teria que ter evitado. É um trabalho da sociedade proteger as pessoas que estão em sofrimento e garantir que elas tenham acesso à saúde mental de qualidade. É impossível que a gente cobre das famílias, porque eu às vezes me incomoda um pouco, viu, Ronaldo? Assim, adoro a campanha do Setembro Amarelo, é uma oportunidade de a gente conscientizar sobre um tema tão significativo, mas às vezes a conversa fica num nível assim que não me agrada, que é assim, como se o papel de prevenção fosse única e exclusivamente, olha, você que está sofrendo, peça ajuda, ou então, você que é um familiar, reconheça os sinais de alerta e garanta que ele tenha atendimento. Mas isso é só um pedacinho do problema. E o acesso à saúde mental? E o fato de que numa cidade tão rica quanto São Paulo,
a gente, na saúde pública, saúde mental pública, a gente só consiga atender, ocupando toda a capacidade dos equipamentos que a gente tem em São Paulo, a gente consegue atender menos de 30% das pessoas. Né? Então, como é que você fala, e a família vai reconhecer e vai fazer o que com isso? Vai fazer o quê? Vai rezar? Porque não tem atendimento de saúde mental. Então, fica difícil a gente ficar só nesse aspecto assim de reconhecimento, de olha, você tem que pedir ajuda, reconheça. Lógico que isso é importante, mas reconhecer e não ter acesso à saúde de qualidade, reconhecer e as nossas legislações ainda serem muito ruins mesmo na proteção de suicídio, apesar de grandes avanços. Por exemplo, ano passado foi promulgada uma lei que deu força de lei à obrigatoriedade de notificação de tentativa de suicídio. Isso é fantástico, assim, um grande ganho, foi um esforço gigantesco aí surpreendente que aconteceu no ano passado, que tem que ser louvado. Agora, tem um desafio enorme de pegar o conhecimento científico que a gente já conhece e implantar na vida real das pessoas. Você pode perguntar assim, é possível? Claro que é. É claro que é. Falta vontade. Falta vontade. Se eu for pensar, Ronaldo, um exemplo, você veja, como é que se age em prevenção? Vamos pegar um modelo de como é que se age em prevenção. As doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte, enfim. E quais são os fatores de risco? A gente já sabe. Fumar, ter pressão alta, colesterol alto, ter diabetes. Então a gente já sabe os principais fatores de risco. O que foi feito na saúde pública brasileira? Todo posto de saúde, as unidades básicas de saúde, tem lá um grupo de cessação de tabagismo. A maior parte das unidades básicas de saúde tem um grupo de cessação de tabagismo, para tratar o tabagismo. Tem grupos que se chamam hiperdia. É um grupo que é de atendimento focado na hipertensão e diabetes, né? Por isso, hiper de hipertensão e dia de diabetes. Grupos hiperdia. Para cuidar, para orientar, para reforçar a necessidade do tratamento, porque tratar uma doença crônica é difícil, né? Você tomar remédio todo dia e tal. Foi feito isso na saúde pública brasileira. Qual foi o resultado? Redução da mortalidade por doenças cardiovasculares. É simples assim. Você sabe o que funciona, implementa e dá certo. Por que a gente não faz isso com suicídio? Né? Com promoção de saúde mental, prevenção de transtornos mentais e, obviamente, quando a gente fala de transtornos mentais, tem esse desfecho trágico, grave dos transtornos mentais, que é o suicídio. Por que a gente não faz uma coisa parecida? Um grupo de depressão, né? Que toda a unidade básica de saúde pudesse ter um grupo de depressão e ansiedade, por exemplo. Ou um grupo para cessação de uso de álcool, né? Não ficar só uma coisa restrita aos CAPs, álcool e drogas, que isso possa ser algo muito mais amplo e que alcance muito mais pessoas. Então, esse é o desafio. É possível a gente fazer estratégias que funcionem, né? E assim, é frustrante você ver a literatura e saber os caminhos e na prática a gente não conseguir. E não é caro, Ronaldo, não é caro cuidar de saúde mental. Pelo contrário, para cada R$1 que você gasta em saúde mental, você recupera 10. Você imagina a perda de produtividade que não tem as doenças mentais. As doenças mentais, 50% das vezes, começam quando o cara é adolescente. Os primeiros sintomas, 14 anos, a pessoa já está com os primeiros sintomas, mesmo que a primeira crise não tenha acontecido. O pico de incidência da primeira crise é ali, final da adolescência, começo da vida adulta. Você imagina alguém que teve um primeiro episódio de uma doença mental grave e não tem acesso a tratamento, porque só 30% das pessoas em São Paulo vão ter acesso a tratamento na saúde pública, essa pessoa carregando essa doença mental que tem tratamento a vida inteira sem conseguir resolver. Qual que é o impacto disso na produtividade, na capacidade intelectual, nos sonhos daquela pessoa? Aquela pessoa poderia ter sido, sei lá, o novo Steve Jobs, o novo Bill Gates, sei lá, podia ter sido... E pela falta de tratamento, aquilo não é possível. Né? Você vê o impacto disso? Ou você olha nas cadeias, o quanto tem pessoas presas injustamente que, na verdade, são pacientes com transtornos mentais graves. Né? E falta de tratamento. Né? Então, é delicado você observar essas consequências mais trágicas e graves dos transtornos mentais
e o investimento não deu a proporção do que ele deveria. Você pega a Inglaterra, por exemplo, Ronaldo, a Inglaterra investe 20 vezes mais por pessoa em saúde mental do que o Brasil. 20 vezes mais. Será que eles são bestas e a gente é que tem a solução aqui de economizar, de gastar só 5% do que eles gastam? É mais provável que a gente seja chonga, né? Que a gente esteja num caminho inadequado de cuidado à saúde mental. E saúde mental é saúde. Não tem saúde sem uma boa saúde mental. Impossível. Impossível. Eu acabo ficando ouvindo só no deleite e pensando, né? Porque, na verdade, você falou uma coisa que, para mim, tem tudo a ver, né? O projeto, ouvindo um pouco do projeto de vocês, e acredito que tem a ver isso. Pensar que a prevenção, né, você falou que a crise na adolescência, né, se conseguíssemos pegar que toda essa crise que vem da adolescência pudesse ser atendida, os adultos saudáveis seriam muito maiores, né? E, no entanto, por falta de atendimento, passa, né, essa adolescência que, em alguns casos, vão sofrer esse impacto dessa saúde mental sem apoio, né, e vai se tornar um adulto com problema de saúde mental. Então, é muito, muito, muito interessante e muito sério, né, pensar que poderia ter uma situação onde a gente pudesse reverter isso com maior apoio à prevenção desse trabalho de saúde mental, né, doutor Léo? É muito sério. Sim. Não, e aí, então, você me deu a deixa para eu falar do projeto, né, do Conversas de Vida. O Conversas de Vida é um projeto de promoção de esperança. É um centro de promoção de esperança e prevenção de suicídio. Qual que é a nossa ideia no Conversas de Vida? É uma percepção de que nós precisamos, no Brasil, de uma metodologia de atendimento que seja custo-efetiva, ou seja, que não onere os cofres públicos, que seja possível de ser implementada, seja na Unifesp, que tem profissionais de renome internacional, acesso à tecnologia, mas tem que funcionar nos rincões do Brasil, tem que funcionar, no interior do Amapá, no interior de Goiás, tem que funcionar em locais que tenham recursos limitados assim, de disponibilidade de profissionais. Então, essa é a nossa linha mestra. Assim, a gente definiu, como o Brasil perdeu lá o compromisso com a OMS, a gente definiu qual que é o nosso objetivo. A gente ainda não tem nenhuma influência de políticas públicas e nada, mas qual que é o nosso fio condutor, nosso eixo condutor no Conversas de Vida? Reduzir as taxas de suicídio no Brasil em 10% até 2025. Isso é que está obsessivamente na cabeça de todo mundo da nossa equipe. E o serviço começou agora, viu, Ronaldo? Começou sexta-feira da semana passada e a gente já tem 35 pessoas na equipe. Então, acho que tem muita gente embarcando aí conosco, pessoas brilhantes, ídolos, pessoas que são vou te dar um exemplo, assim, a professora Sheila Caetano, psiquiatra da infância e adolescência, uma sumidade em transtornos de humor na infância e adolescência. Simplesmente fantástica. E aí, conversei com ela falou, estou contigo, Elcio, vamos junto. E a professora Sheila é a docente responsável pelo serviço. Te dar um outro exemplo, o professor Gustavo Turek. Professor Gustavo Turek, ele é chefe do departamento de psiquiatria da McGill University, no Canadá. É o cara que mais entende de neurobiologia do suicídio no mundo. E aí, entrei em contato com ele é originalmente aqui da Escola Paulista de Medicina, do departamento de psiquiatria, topou estar com a gente no projeto para contribuir. E da mesma forma, a gente foi contactando pessoas, referências internacionais, o professor Shekhar Saxena, de Harvard, a professora Kathleen Pike, da Columbia University, que foi minha chefe quando eu estive lá na Columbia fazendo um fellow, o professor Thomas Joyner, que é uma referência também na suicidologia. Aqui no Brasil, a professora Alexandrina, da USP, que é uma sumidade em suicidologia no Brasil. Professora Zila Sanches, da Medicina Preventiva da Unifesp, que a pessoa que eu conheço, enfim, pode ter outros, mas que eu conheço é a pessoa que mais estuda estratégias de prevenção. Dessas estratégias de prevenção, que é o que a gente quer fazer, né? Uma estratégia de prevenção que tem um alcance social grande, que tem escala. Né? Se a gente fosse uma startup, seria uma startup que quer escalar a estratégia. Né?
E esse é o plano, né? Por isso que a gente juntou pessoas tão brilhantes para discutir e para chegar num modelo de assistência que possa ser replicado. A gente não tem nenhuma pretensão, Ronaldo, de conseguir lá no nosso... A gente brinca que a universidade fica na Torre de Marfim, né? Porque você tem lá uma concentração por metro quadrado de gente especializada que não é replicável em outros lugares, né? Então, se a gente ficar lá na nossa Torre de Marfim e achar que a gente vai fazer diferença na saúde pública atendendo lá, isso é muito enganoso, não esquece, isso é impossível. Né? Então, é por isso que a gente tem uma questão, um modelo assistencial que a gente vai desenvolver lá, que é um modelo assim que a gente não quer reinventar a roda. Até uma coisa que a gente quer resgatar e que às vezes fica distante da universidade são os princípios do SUS, sabe? Diretrizes do SUS. Pensar assim, um cuidado que seja vertical, ou seja, que atenda todas as demandas daquele sujeito, que você consiga alinhar todas as necessidades daquele sujeito, né, no seu plano de assistência. Ou então, a horizontalidade, quer dizer que o que você faz num serviço não se perca, que possa ser compartilhado com outros serviços, com atenção básica. O que adianta o cara fazer um tratamento lá no CAISM, se na atenção básica ninguém nem está sabendo o que a gente fez, quais são as necessidades, e a atenção básica é quem realmente está mais próximo da pessoa, da família, e tem uma capacidade de produzir modificações do estado de saúde que normalmente é muito maior do que um centro especializado, que o cara vai lá uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês. Então, a horizontalidade e a intersetorialidade. Se você pensar que você vai fazer uma diferença grande só no setor da saúde, você se engana. Porque a prevenção de transtornos mentais começa até antes da concepção, antes do cidadão ser... Do pai e a mãe juntarem lá o espermatozoide e o óvulo e ter a concepção, até antes. Porque a gente sabe hoje em dia que as experiências através da epigenética, né, vivências e experiências e traumas, passam de geração para geração. Então, você ter, por exemplo, uma família estruturada, marido e mulher, que tenham acesso à educação emocional, à educação familiar. Eu vejo um papel muito, muito interessante das igrejas, né, com os cursos para casais, né, as jornadas para casais de final de semana, para discutir conflitos matrimoniais. Isso é prevenção de transtornos mentais, não só para aquele casal, mas para as futuras gerações, para o filho que vai nascer daquele casal, né? Então, se a gente não pensar na intersetorialidade, parcerias com as instituições religiosas, parcerias com as associações de familiares, como o Amor Exigente e a MAD, sabe? A gente vai ficar muito restrito. Parceria com as escolas, com o sistema educacional, parceria com os agentes de cultura. Então, essa intersetorialidade é fundamental para que uma estratégia de prevenção seja realmente eficaz e ganhe escala. Quando você faz um curso de casal lá e consegue mudar a trajetória de um casal, da relação harmoniosa daquele casal, quando você consegue fazer isso, é um custo tão pequeno e com impacto... Como é que mede esse impacto? Aquele casal que era só briga, que talvez tivesse um filho e se separasse ali no 1º, 2º ano, aquela intervenção bem feita permitiu que aquele casal tivesse uma vida harmoniosa ali, mais harmoniosa e com mais clima de colaboração por 20, 30, 40 anos. Quanto de dinheiro não foi economizado nessa história toda, né? Então, eu acho que esse é a nossa lógica, a nossa obsessão. É pensar em linha com as diretrizes do SUS, em linha com as melhores práticas internacionais de prevenção e sabendo que uma estratégia não pode só funcionar na universidade, tem que funcionar na vida real para produzir impacto e o que a gente quer, a nossa obsessão lá no Conversas de Vida, que é reduzir as taxas de suicídio no Brasil em 10% até 2025. E uma das várias pessoas, obviamente, que estão assistindo, uma das perguntas é quem pode participar, né? Como é que pode, se tem uma relação que vai ser, a pessoa vai lá e se inscreve, como funciona isso? Eu brinco assim que tem dois tipos de público, né, que podem ser, às vezes, até o mesmo, mas assim, 2 tipos de público que podem se interessar pelo Conversas de Vida. Um público é o público que precisa de ajuda. Então, quem precisa de ajuda pode mandar um e-mail para o
conversasdevida.com, que é Peraí que eu vou ver aqui. Vamos lá, contato. Vamos lá, vou aproveitar aí, já. contato@conversasdevida.com. É óbvio que a gente não consegue atender toda a demanda de São Paulo. Eu tive a honra de a nossa inauguração sair no SPTV e na TV Cultura no dia da inauguração. Assim, então foi uma honra. Mas, ao mesmo tempo, é uma demanda assim, de mais de 1.000 pessoas que a gente efetivamente não consegue atender. Mas a gente se comprometeu a dar um retorno para todas as pessoas e ajudar essas pessoas a viabilizar o atendimento mais adequado para elas. Então, mesmo que a pessoa não seja absorvida no atendimento direto do Conversas de Vida, ela vai ser monitorada e assim, vai receber o apoio do Conversas de Vida na trajetória do seu tratamento, para que a gente consiga ajudá-la a receber um tratamento adequado na unidade básica de saúde, ou no CAPS da região de moradia, enfim. Esse é o nosso compromisso. Assim, por isso que a gente tem uma equipe com 2 assistentes sociais, uma equipe com uma enfermagem, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, sabe, uma equipe multi, com médicos, com filósofos. A gente tem a honra de ter a professora Olgária Matos no nosso time para ajudar a gente a pensar sobre um fenômeno tão complexo quanto é o suicídio, pensar sem se ater necessariamente a um modelo específico de conhecimento. A gente precisa integrar conhecimento, senão a gente não faz a intersetorialidade, senão a gente vai pensar só no modelo médico, por exemplo. E a gente tem outros objetivos, por exemplo, percebendo que as taxas de suicídio na população indígena no Brasil são muito mais altas do que na população geral, a gente alinhou uma parceria com a equipe da Unifesp do projeto Xingu e que trabalha muito com a saúde indígena para tentar intervir nessa população. Ou a gente percebendo que o suicídio em idosos ele é silencioso, assim, ninguém fala, né? Não chega nos jornais, quando um idoso suicida, raramente, no máximo uma notinha de rodapé quando é um cara famoso, né? E a gente quer trabalhar para reduzir as taxas de suicídio em idosos, que são muito maiores também do que a população geral, né? Então, por isso que a gente tem parcerias com psicogeriatras, a professora Cleusa Ferri, que é uma psicogeriatra e pesquisadora de altíssimo gabarito, que está no nosso time. Então é isso. E aí, se a pessoa precisa de ajuda, entre em contato com a gente lá no contato@conversasdevida.com. Agora, tem outra população que pode se interessar, falar assim, poxa, gostei demais disso aí, eu quero ajudar. Eu tenho a brincadeira assim, tem mais dinheiro que juízo, e aí eu gostei dessa iniciativa, eu quero contribuir. Manda lá um e-mail para o contato@conversasdevida.com ou acesse o nosso site conversasdevida.com. Você vai ter lá o link para o suporte. Se quiser fazer uma doação, tem até uma conta do PayPal, que eu não sei se preciso ver com o pessoal da técnica, que se já está lá no ar, mas pode doar diretamente no site, na conta do PayPal. Enfim, o Conversas de Vida tem esse nome justamente para reforçar que a gente precisa falar de vida, a gente precisa falar de promoção de saúde, né? Quando a gente planeja um tratamento e a nossa única abordagem é falar de doença, é falar de morte, você só está jogando numa metade do campo. Se a gente puder jogar na outra metade do campo também, que é a de fortalecimento dos valores, fortalecimento das habilidades, fortalecimento dos laços protetores, que podem ser que são os laços, a unidade protetora primária, né, o laço familiar, mas os laços comunitários, sociais, os laços religiosos. A religião ela é fundamental na promoção de saúde mental. E claro que, enfim, como eu sou médico e cientista, eu não estou nem falando do aspecto espiritual ou místico da religião, estou falando na sensação de pertencimento que a religião te dá, né, de você estar ligado a uma comunidade de pessoas que acreditam nos mesmos valores. Isso força você a sair das suas preocupações mundanas com você mesmo. Você se preocupa com algo que é maior que você. E tem pessoas, muito interessante. Tem pessoas que experimentam isso com a arte, tem pessoas que experimentam isso com a ciência, que aquilo assim te dá um senso de propósito e de que aquilo é mais importante do que você. Por exemplo, nessa missão que eu e meu time a gente está assim, de batalhar para reduzir as taxas de suicídio, isso me dá uma energia gigantesca, assim, porque isso faz todo sentido para mim, isso é uma missão que vai além de mim, né? Então,
eu acho que essa sensação que a religião e esse objetivo, por isso que a caridade também, né? Se você ser voluntário, isso também te dá uma sensação de poxa, tem coisas além de mim aí que fazem sentido, que eu gostaria de contribuir. Então tudo isso é prevenção, promoção de saúde, e a gente precisa falar de vida, conversas de vida, em oposição às conversas de morte, né, às conversas de doença. Então, o Conversas de Vida tem esse DNA. E olha que eu lembro de outra parte sua, naquela entrevista, que nós falávamos sobre, por exemplo, os pensamentos distorcidos que criam o desejo de morte. E uma das coisas que me chama agora a atenção é imaginar, se você cria um ambiente para que se fale de vida, para que as pessoas estejam lá para falar da vida, da esperança, etc. E eu lembro que você falava que dos pensamentos distorcidos, um deles era aquele sentimento de fardo. A pessoa se sentir um fardo para os outros. Isso também tem... Ela já nesse momento ela não tem conexão nenhuma com as pessoas. Ela está sentindo, né, um fardo para os outros. E a outra que você fala era a percepção de isolamento, independente se aquela pessoa tem um lar. A pessoa tem um lar, mas ela se sente isolada. Então, o que eu sinto, não conheço tudo, mas conhecendo o senhor, eu tenho certeza do que isso significa e das pessoas que o senhor mencionou, que coisa maravilhosa, nós estamos frente a isso, é que as pessoas vão ter um lugar para se resgatar como ser humano, inclusive. Criar valor na vida dele. Você falou isso, eu acho, parar de falar da doença e falar da saúde, né, doutor Elson? Eu acho que isso faz com que as pessoas criem a energia para buscar coincidentemente, não esticando muito, ontem nós estávamos numa reunião falando muito sobre isso, sobre saúde do ponto de vista da filosofia que eu sigo, que é o budismo, e eles trabalham muito isso, a energia vital que você traz, quando você fica enfiando só a palavra doença, é muito, muito, muito forte. Então, quando você trabalha a saúde, você vibra pela saúde, isso faz diferença. E é o ambiente que você está trazendo para as pessoas, alicerçado com grandes mentes, com mentes brilhantes, quer dizer, é espetacular, né? Parabéns, realmente fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de estar entrevistando o senhor aqui. Não, e que honra que eu tive com o vídeo de apoio que você gravou para a nossa iniciativa. Muito pequeno pelo que representa esse trabalho de vocês, mas só uma lembrança, vamos dizer assim. Gratidão. Não, foi ótimo, Ronaldo. E assim, nós vamos... É isso, assim, quando a gente tem parceiros que tem autoridade, que tem credibilidade, isso também nos ajuda, né? Você ter pessoas que são altamente respeitadas e que emprestam um pouquinho dessa credibilidade para uma iniciativa que está só começando. Nós estamos começando agora, apesar de profissionais. Enfim, eu atuo na saúde mental e saúde mental pública há vários anos, já fui diretor do CRATOD, da Unidade de Recomeço Helvétia, mas essa iniciativa do Conversas de Vida é algo que está nascendo agora, né? E ter o apoio de pessoas que tão reconhecidas como você, é muito, muito importante. Agora, e isso fica aqui a pergunta que o Tiago, aliás, fez logo no começo. Ele falou assim, gostaria de perguntar ao Dr. Elson se procede aquele dado que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Considerando esse trabalho do Conversas de Vida, é esse o objetivo, né? Não, assim, teoricamente, 100% dos suicídios poderiam ser evitados. 100%. Não é 90%. Esse 90% é porque as pessoas... assim, o raciocínio é o seguinte... 95% dos suicídios, você consegue identificar um transtorno mental que aquela pessoa tinha. Então, aí, como a gente sabe que transtorno mental é tratável, quer dizer que se você tratasse o transtorno mental, aquela pessoa provavelmente não teria se matado. Mas e os outros 5%, 6%, 7%, 10% também são evitáveis. Não é necessariamente tratando o transtorno mental de base, mas hoje em dia a gente sabe que o componente biológico relacionado ao comportamento suicida, ele é diferente do transtorno mental. Você pode ter um transtorno mental leve com um componente de comportamento suicida muito alto. Então, você precisa também de abordagens específicas para o comportamento suicida que são independentes de você simplesmente tratar ou não tratar o transtorno mental. Isso é fundamental, tratar o transtorno mental, senão você não chega em lugar nenhum. Mas também tem que tratar o fenômeno suicídio como algo relevante.
Bom, doutor Elcio, eu só tenho a agradecer. Eu sei que o senhor tem outro compromisso agora às 5h30. Eu queria, primeiro aqui, como eu falei, lhe agradecer a oportunidade de estar com o senhor aqui. E eu termino com o senhor me dando umas palavras finais aí, falando alguma coisa para nosso pessoal aqui. Muitas das pessoas que estão aqui existem conhecidas minhas que têm interesse, claro, em participar desse projeto. Vou mandar o e-mail com certeza. E eu aqui torço para que dê tudo certo com eles e que esse projeto é vitorioso, eu não tenho dúvida nenhuma. E contem sempre, sempre, sempre conosco, tanto da parte, claro, pessoal, Ronaldo, mas de grupos como o nosso Amor Exigente, o MAD, que é um MAD que trabalha com a vida também. Estamos juntos, doutor. Não, e olha, assim, é uma honra participar, conversar contigo, Ronaldo. Eu, tenho muito a aprender com você, que já tem todos esses anos de estrada aí, trabalhando com estratégias para multiplicar as ações de saúde mental. E o MAD, eu acho fantástico, assim, fantástico, porque o uso de álcool, ele vai passando meio escondidinho ali, né, debaixo dos panos e tal, e alcoolismo é um dos grandes fatores associados ao comportamento suicida. Então, o abuso de álcool é um componente muito importante na trajetória do risco de suicídio, e por isso que eu admiro muito o trabalho que você está fazendo, tenho acompanhado mais à distância do que próximo, né? Queria conseguir contribuir mais, assim, do ponto de vista prático, mas acompanho aí o sucesso que você está fazendo, e a gente precisa falar sobre álcool e sobre como fazer com álcool que foi feito com cigarro, né? De dar uma baixada na bola aí da indústria da bebida e conseguir desincentivar os nossos jovens a iniciarem o consumo. Esse é um dos lobbies mais difíceis, esse é um dos trabalhos hercúleos que a gente pode chamar junto à juventude, né? Porque, infelizmente, eles têm até a sensibilidade, a banalização do ato criminoso de beber e dirigir, a gente encontra em várias situações. E, nesse momento, inclusive, o próprio MAD americano acabou de soltar um relatório que mostra não só o problema do álcool, mas o problema de outra droga, como a maconha também, o uso... como é que eu posso dizer assim, o uso abusivo e o uso na ignorância do que significa o cara usar uma maconha e depois pegar a direção. E eu até brinquei, o Thiago falou que eu estava forçando a barra, mas eu falei, isso é quase que um suicídio, porque o cara que bebe, enche a cara e pega o carro e vai dirigir, é um ato suicida ao mesmo tempo, porque o cara... eu acho que essa é uma discussão filosófica interessante que a gente precisa ter com a professora Olgária, viu? Mas, assim... eu entendo isso que você está dizendo, conceitualmente não é, mas tem um quê autodestrutivo ali que é muito mais relacionado a uma dificuldade de calcular os riscos, né? De fazer escolhas racionais baseadas nos riscos de cada ação. Então, é uma coisa que acontece muito nos jovens, ou mesmo pessoas que têm um cérebro propenso à dependência química, que é você não calcular bem os riscos, né? Você minimizar os riscos e ter atitudes impulsivas que podem ser perigosas. Então, as escolhas ficam um pouco distorcidas aí por essa dificuldade de colocar na balança as probabilidades e os riscos de cada escolha. Então, para finalizar, Ronaldo, assim, de novo te agradecer pelo convite, é uma honra. Estou contigo para o que der e vier, no que precisar me chama, onde você falar eu vou. E é uma grande honra também ter conseguido as parcerias que a gente conseguiu no Conversas de Vida, o apoio da equipe, uma equipe fantástica, assim, que a professora Lucia, por exemplo, da Escola Paulista de Enfermagem, uma sumidade no que a gente chama de pós-venção, né, o cuidado com as famílias que perderam entes queridos por suicídio, que também é uma outra tragédia, perder a família fica devastada. Então, é uma honra ter um time assim de tantos experts, mas a missão está só começando. A satisfação vai vir quando a gente atingir esse primeiro objetivo, que é reduzir as taxas de suicídio em 10% no Brasil até 2025. Então, muito obrigado, agradeço a sua presença, agradeço a todos que estiveram conosco e vamos para a próxima. Próxima semana temos mais uma live e conto com a presença de todos. Mais uma vez, doutor Elcio, muito obrigado. Tenha um ótimo fim de tarde e até a próxima oportunidade.
Tá ok, tchau, tchau, Ronaldo. Um abraço. Tchau, tchau, um abraço.